Olá, minha amiga, olá, meu amigo, está entrando no ar pela Rede Diocesana de Comunicação e Rádios Irmãs, mais uma edição do Comunidade em Rede com o apoio do Sicoob. É sempre uma alegria imensa poder falar com você, trazendo informações sobre a nossa diocese, formação e evangelização. Seja bem-vindo, Dom Lanza, mais uma vez estamos aqui com o nosso Comunidade em Rede. Obrigado, Padre Sandro. Sempre bom, né? Nós estamos aqui e temos essa oportunidade de realizar a Comunidade em Rede. Meu abraço a todos. Então eu quero mandar um alô para as nossas emissoras irmãs, tendo como geradora a Rádio Difusora FM 103,1, a Rádio da Família, que está em São Sebastião do Paraíso. Também a Rádio Difusora em Carmo do Rio Claro, Rádio Difusora Live em Machado, Rádio Onda Minas FM em Nova Resende, Rádio Boa Nova FM em Itaú de Minas, Rádio Nossa Missão FM em Passos, Rádio Montana FM em Monte Belo, Rádio Difusora em Fortaleza de Minas, Web Rádio Catedral em Guaxupé, Web Rádio Mariana Resgate em Alfenas e Rádio Progresso em Monte Santo de Minas. Para começarmos, pedimos que o Senhor nos consagre. O Senhor, nós padres, toda a equipe da Rede Diocesana de Comunicação e de Rádio, a Nossa Senhora das Dores. Muito bem, então a nossa querida padroeira, Senhora das Dores, e nós vamos dirigir a ela então através desta nossa consagração. Ó Santíssima Senhora das Dores, a quem Deus constituiu aos pés da cruz, como Mãe dos cristãos, nós diocesanos de Guaxupé, vos saudamos como Senhora e Rainha de nossa diocese e nossas vidas. Dignai-vos mostrar-nos vossa bondade, preservai-nos e livrai-nos de todo o perigo, da maldade, da injustiça, da intolerância, da arrogância, da violência, das traições e de todos os outros perigos que conheceis. Abençoai-nos, protegei-nos, defendei-nos, guardai-nos como coisa vossa, nós que vivemos em nossa diocese de Guaxupé. Sobretudo, concedei-nos a graça mais importante, a de vivermos sempre sob a vossa santíssima proteção. Dai-nos a fé que tivesse junto à cruz de Deus e o amor que nutrisses para com vosso divino Filho e para com todos aqueles pelos quais ele se sacrificou. Mãe, rogai por todos nós que aqui vivemos e por todos aqueles que amamos e que a vós foram consagrados. Amém. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Dom Lanza, desde que o Senhor assumiu a nossa diocese em 2007, uma preocupação que o Senhor sempre teve foi com a família. Em 2009, a Assembleia que ocorreu elegeu o ECC como um braço dessa evangelização com a família, mas o Senhor sempre teve um carinho e uma preocupação em estruturar a pastoral familiar, criou o setor família, inclusive eu fiz parte um tempo como assessor desse setor, organizamos algumas coisas sobre formação pré-matrimonial e hoje nós temos aí um novo desafio que o padre João Ademir, como assessor diocesano, ele abraçou com muita alegria. Daqui a pouquinho nós vamos ter uma entrevista com o casal André e Karina, que são autores de um livro que a diocese e outras dioceses estão assumindo esse trajeto, que é a catequese matrimonial. Então eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho, né? Não só desse tempo todo como bispo aqui da nossa diocese, mas essa preocupação com a família que nós precisamos ter. É bom lembrar que esse livro que foi escrito pelo André e pela Karina, por esse casal, teve eco em Roma, que foi muito apreciado lá em Roma pelo dicastério da vida familiar. Então, vamos dizer assim, não é qualquer livro, né? Está servindo para nós quase como que um manual, vamos dizer, como um livro, um material especial para a formação daqueles que querem assumir o sacramento do matrimônio e viver a vida familiar.
Eu queria também lembrar aqui, Padre Sandro, eu acho que é justo, mas eu não me lembro o nome do casal. Um casal que veio de Varginha. E eles insistiram comigo várias vezes aqui, fazendo um encontro, queria que nós assumíssemos o ECC, o Encontro de Casais com Cristo. E nós tínhamos o setor famílias, mas estava meio capenga também, e nós queríamos implantar a pastoral familiar, mas também tínhamos dificuldades para implantar a pastoral familiar. E esse casal insistiu que a diocese assumisse esse trabalho com os casais. E assim foi feito, foi apresentado ao clero, e porque nós tínhamos já o ECC na primeira etapa em muitas paróquias, e esse casal me garantia o seguinte: olha, bispo, depois de um trabalho realizado, vai ficar muito mais fácil de se implantar a pastoral familiar. Então, é um caminho que nós estamos fazendo ainda, porque era só a primeira etapa, depois outras paróquias já tinham realizado a segunda etapa, mas o ECC, esse Encontro de Casais com Cristo, tinha tomado um outro caminho, porque cada padre começou a fazer do seu jeito. E não chegava até a terceira etapa, porque tem um caminho, né? No primeiro momento é um despertar, vamos dizer assim. No segundo momento é buscar a vida comunitária, trabalhar na comunidade. E o terceiro momento seria um conhecimento maior, mais amplo, social, no sentido de fazer com que as famílias, os casais, as lideranças familiares fossem uma presença muito forte na sociedade, não só na comunidade, igreja, mas também na sociedade. Então eu diria que nós estamos talvez quase que chegando nesse ponto, vamos dizer assim, né? De começarmos a dizer quando que nós vamos implantar a pastoral familiar. E eu queria aqui fazer também memória do trabalho do padre Donizeto Patuzão, à frente do ECC, lá no princípio. Mas mesmo ele ficou quase uns 10 anos talvez, ou pelo menos próximo a 10 anos, um trabalho intenso, um trabalho eficiente. Ele abraçou realmente, já que nós estamos falando dos talentos hoje, né, dos dons, dos carismas, fez um trabalho muito forte, muito bonito, nos representava praticamente no DS2, em todo o Brasil, nos congressos da família. Então foi alguém que se destacou muito também em relação ao ECC e com certeza acolhendo, abraçando essa questão dos casais, das famílias. E agora chega o padre João Ademir, que é o assessor da pastoral no setor famílias, né? Nós estamos usando essa expressão ainda, né? Setor famílias. E é importante, Dom Lanza, é importante que os nossos ouvintes, os nossos internautas saibam que ainda não é a configuração que o senhor sonha, que a igreja sonha, da pastoral familiar, mas é um braço que atinge vários pontos que amanhã, quando perceber, já é pastoral. Por quê? Exatamente. Formação de noivos, Semana Nacional da Família, com preparação, né, um conteúdo preparado pela própria equipe. E tem um trabalho voltado para a juventude também. Um trabalho voltado para a juventude. Né? Isso, um outro braço. É um trabalho voltado para a juventude. Então, assim, olhando com muita força, nós vamos perceber que já começa a ter essa atuação, sem ter um nome de pastoral, exatamente, mas é um setor. E uma coisa que me lembra muito bem, na época que eu estive como assessor, o senhor dizia assim: não pode ser uma equipe somente de padres. Quando o senhor chegou, acho que quase todo mundo era padre, o senhor lembra? Só um casal. E hoje, praticamente, acho que é só o padre João Ademir. Não, hoje tem casais. Não, como padre. Ah, sim, só, exatamente. Como que o processo mudou. Né? Se é familiar, claro, o padre, como alguém que está voltado, né, para esse elo eclesial, mas realmente ouvir a família. Ouvir, apesar que o padre pertence a uma família, mas a realidade mesmo está ali com o casal. Então, nós vamos acolher o casal, né, logo mais. Sim, daqui a pouquinho. Não, só para dizer assim que esse trabalho, então, vai avançando.
que na verdade é pastoral familiar já também, essa preparação matrimonial, que na época era o Padre Carlinhos, que era o coordenador, e você era o assessor. Sim. Quando nós formulamos aquelas diretrizes para o sacramento do matrimônio. Isso, né? A realização do matrimônio já em si. Que estava perdido, Muito não tinha uma linha, né, que a diocese pudesse seguir. Isso. Então, e agora com a presença do Padre João Ademir, e chamando esse casal, que depois você vai falar sobre eles, vão dar entrevista também, para dizer assim, como que nós já estamos avançando. E uma coisa que você pode explorar depois na outra conversa com eles também, e aí não sei se você se lembra disso, que eu dizia que nós precisamos, a igreja precisa de casais líderes, casais preparados, que tenham um domínio sobre a educação dos filhos, sobre a vida familiar e etc. E a gente está conseguindo isso também, eu acredito, porque muitos casais, né? Então, como você disse, nós fizemos aquela inversão, saíram os padres e chegaram os casais. Então, casais do ECC, casais do Movimento Cursílio, casais Mãe Rainha, casais de outros movimentos. Isso. Nós temos alguns movimentos em poucas paróquias, por exemplo, o Grupo de Nossa Senhora, que tem na cidade de Alfenas, se eu não me engano. De Nossa Senhora. Equipes de Nossa Senhora. Né? Então acabam sendo representados por esses casais. Então, e eu acredito assim, que nós vamos ganhando corpo, né? Nós vamos crescendo na pastoral, nós vamos tendo um entendimento melhor da pastoral, vamos acolhendo melhor os casais, e nós falamos no outro programa, né? Como que as nossas igrejas têm uma participação intensa agora. E eu perguntava também para alguns padres, até para alguns bispos, que como que estão vindo casais, né? Casais com filhos, pais trazendo os filhos, crianças pequenas, crianças de colo. Então é sinal também, quer dizer, a graça mais uma vez vai lá na frente da gente, né? Que vai chamando. É interessante o senhor dizer uma coisa, me fez lembrar. A criança, na época que o senhor era criança, que eu era criança, a gente não tinha muita compreensão das coisas. E a evolução vai acontecendo e hoje as crianças começam a ter, às vezes, com expressões que nos assustam. E essa semana mesmo eu recebi um casal, não casado na igreja, há 8 anos estão juntos, mas o filho está cobrando, porque eles vão à missa das 10. Que é a missa das crianças. E aí os filhos falam, né? Papai, mamãe, por que vocês não vão casar? Por que vocês não vão casar? E aí chegou, padre, não, vem cá, não tem nada que proíbe, vocês estão livres. Então, assim, como que vai mudando? A nossa sensibilidade, né, Padre Alessandro? De acolhermos esses casais e de não criarmos confusão na cabeça deles, né? Sim. Porque às vezes já tem algum tipo de confusão, que na igreja são discriminados, que a igreja os vê de outro jeito. Aí vai conversar com o padre acaba realçando ainda mais esses impedimentos, aí cria um mal-estar, o casal fica triste, né? Então eu acredito que nós vamos ter uma presença boa também nessa hora, né? Sim, de ajudar os casais, porque as pessoas, quem sabe muitas vezes, eles nem têm culpa disso, né? Se encontraram, se viram, às vezes não receberam a formação adequada também, mas estão aí e com certeza querem acertar, como nós estamos querendo acertar também, fazendo esse trabalho junto das nossas famílias, né? Coisa importante que é esse trabalho junto das nossas famílias. E eu acredito, Dom Lanza, que da mesma forma que lá atrás, quando foi se elaborado algumas diretrizes para a celebração propriamente dito, que houve uma certa incomodação, né? Porque o corpo tende a acomodar. Quando vem algo para mexer nesse corpo, dói aqui, dói normal, ali. Né? Normal. E eu acredito que esta catequese que a diocese está assumindo, no princípio vai gerar um pouquinho de mal-estar. Né? Mas é algo que resistência. Mas é algo que eu vejo e me preparando para esta edição, tem sido assumido em outras dioceses. Outras dioceses estão assumindo esta catequese matrimonial. Padre Sandro, vale destacar aqui também, na visita de Límina,
a visita que os bispos fizeram lá em Roma, então nós somos numa secretaria ou numa prefeitura, se a gente quiser dizer assim, para não dizer dicastério, né, que é o nomão, é sobre família. Tinha família, tinha leigos. Então, para ver como que o próprio Papa Francisco, como que a própria igreja acredita nesta presença, nesta força que os casais têm. E o casal, com certeza, entende mais que a gente, né? Sim. Os casais entendem muito mais que nós, padres, de falar de uma maneira mais apropriada, de entender. É verdade também. Se nós fizermos esse mergulho, né, na vida familiar, nós vamos entender também isso, né? Junto com eles, participando, os convivendo. sofrimentos, as a própria família dores da gente também, da né? gente. Da casa da gente, né? Sim, sim. As aflições, os sofrimentos, as angústias, as alegrias. Então, tudo isso vai realmente transformando a realidade. E acredito, Dom Lanza, que esse papel, ou melhor, esta realidade, né, de fazer uma busca de inovar, porque talvez aquele formato que vínhamos tendo da formação pré-matrimonial não estava sendo a contento para ajudar os nossos casais a ter realmente uma ideia, né? Tá. Porque só a entrevista com o padre é muito pouco. Muito pouco. E também, Padre Sandro, aqui o Padre João Ademir tem uma santa teimosia, vamos dizer assim. Ele dizia: bispo, deixa eu conversar com todos os padres, deixa eu fazer essa propaganda. Eu falei: padre, não vai dar certo. Vamos começar com o setor, vamos começar com grupos menores, vamos conversar com as pastorais primeiro. E ele fez esse caminho. Ele foi paciencioso e olha onde nós já estamos. Depois nós vamos ouvir também. Aliás, ele já falou aqui conosco alguma vez também já, né? A respeito desse trabalho. Como que nós conseguimos fazer um caminho bom. Então, já falou com os padres todos. Nós já temos facilidade de conversar isso já nas reuniões setoriais. Já teve esse encontro com o André e a Karina em Alpinópolis. Ele já repassou esse livro praticamente para todas as paróquias, para todos os padres. Quer dizer, eu não sei se as equipes paroquiais, né, estão estudando, estão vendo. Aliás, mas tem algumas paróquias que já estão à frente, né? Já esse casal, você tinha falado daquele casal lá de Alpinópolis, que acho que vai vir um outro, mas o Edésio e a esposa. Então, isso. Eles já estão fazendo essa aplicação lá na paróquia São Sebastião, em Alpinópolis. Então, tem muitas paróquias já que estão usando este material. E depois, quem sabe, você pode ainda mais explorar junto dos casais também isso, né? Mas o que eu acho forte, Dom Lanza, nós percebemos assim, que nós estamos buscando algo que realmente venha a ajudar os nossos jovens, casais. Porque, por mais que a nossa catequese se esforce, quando você vai para um encontro de jovens, de adolescentes, eles são carentes de algumas informações essenciais da doutrina, do que a igreja pensa, por que a igreja pensa, porque não é só a igreja dizer que é assim, né? Nós temos que mostrar aos nossos jovens o que levou a igreja a tomar essa decisão, por que a igreja age desta forma, e não simplesmente dizer, hoje não cabe mais você dizer, o padre dizer, ou o catequista dizer, olha, é isso que ia acontecer, tem que ser assim. Não, da mesma forma que o filho, e nós vemos isso. Eu tenho amizade com um casal que estão adotando uma criança. Ela tem 3 anos e meio. E uma criança com 3 anos e meio, Dom Lanza, o senhor fica assim, admirado de como que ela questiona. Claro, dentro de uma configuração de uma criança de 3 anos e meio. E o que essa criança já recebeu também, já, né? Sim, de informações. Então, contatos que ela teve, né, das pessoas. Então, hoje não adianta, não é acolhido mais pelo nosso povo uma informação rasa. A gente tem que realmente mostrar e dizer, olha, as razões pelas quais a igreja tem essa postura. Ontem eu recebi a visita aqui de um grupo, Padre Sandro, e nesse grupo eles vieram falar sobre educação das crianças. Aí, para ser bem conclusivo, né, uma pessoa dizia o seguinte: ô bispo, a gente entende assim que tem que ter
um trabalho em conjunto e tem uma ligação profunda. Igreja, a família e a educação. E ouvindo as suas palavras agora, eu me lembrava de uma coisa. A família, o casal, eles têm que estar convencido do que eles querem, do que eles estão se propondo. Então, a igreja fala, a igreja orienta, a igreja pede, mas Deus, a graça de Deus vai na frente também. Só que o casal tem que se convencer muito de que caminho que eles querem fazer, se é o caminho da igreja, então, se é o caminho da igreja, levar a sério, se é o caminho da vida familiar, então levar a sério. Eu me lembro também que um trabalho que um psicólogo fez com os padres até 5 anos de ministério, ele dizia o seguinte, é até esquisito falar desse negócio aqui, mas ele dizia, e eu ouvi dele porque eu participei nesse encontro que foi lá em Alfenas, ele dizia, eu vou usar os meus dons, as minhas capacidades, eu vou realizar um trabalho com os homens, porque os homens estão muito ausentes em tudo. Olha que coisa interessante, quer dizer, mais uma vez é para dizer o quê? As pessoas têm que estar convencidas do que elas estão fazendo, e não se deixar levar pelo vento, a ventoinha, né? O vento toca para cá, vai para cá, toca para lá, vai para lá. Não, tá certo, estar convicto, mas tem que acolher a graça de Deus também. Dom Lanza, nós vamos chegando ao final da nossa primeira parte, nós vamos para o nosso intervalo, nas nossas emissoras de rádio, e na volta nós temos então a entrevista com o casal André e Karina. Já voltamos. Nós estamos na entrevista do mês, hoje aqui com um time bem fortalecido. Quero dar as boas-vindas primeiro ao Edésio, da cidade de Alpinópolis. Não foi possível que a esposa dele estivesse, a Lídia, mas Edésio, que hoje ele, juntamente com sua esposa e o padre João Ademir, coordenam o setor famílias aqui da nossa diocese. Seja bem-vindo. Obrigado. Também está aqui conosco o casal referencial para a catequese pré-matrimonial, o André Parreira e a Karina Parreira, de São João del Rei. Sejam bem-vindos à nossa comunidade em rede. Obrigado. Vou começar então com o Edésio, que vem também representando o Padre João Ademir, e essa nossa missão na comunidade em rede, trazer os padres, mas também mostrar para você que nos vê e nos ouve a diversidade de leigos, o número de leigos que nós temos atuando e evangelizando em nossa igreja. Edésio, já de longa data que o setor famílias vem trabalhando em vários braços. Sim. Setor família, Semana Nacional da Família, formação pré-matrimonial, com juventude, com os próprios movimentos familiares, com o cursilho do qual você faz parte, PCC, que nós sabemos que também atua, outros grupos. Mas agora, talvez a pupila dos olhos do movimento ou do setor seja a catequese pré-matrimonial. Como é que anda aqui na diocese? Já tivemos a presença do André e da Karina no ano passado, na paróquia de Alpinópolis. Daqui a pouquinho eles vão contar um pouquinho para a gente, mas eu queria que você contasse então para nós, como é que está o andamento desse trabalho novo aqui na Diocese de Boa-Espera. Pois bem, Padre Sam, nós iniciamos esse processo todo na nossa paróquia de Alpinópolis, de 2018 para cá. A gente tem que ressaltar principalmente o nome do padre Donizete Brito, que deu uma alavancada, deu uma força muito grande para que acontecesse esse processo, essa mudança de curso de noivos para a catequese pré-matrimonial. Ele assumiu esse compromisso e a gente, na caminhada lá em Alpinópolis, viu que deu certo, Trouxemos para o setor famílias, apresentamos o projeto do setor famílias. O padre João Ademir também exaltar a presença forte do padre João Ademir junto à equipe do setor famílias. O sobrinho dele tinha feito essa preparação conosco em Alpinópolis e falou muito bem da nova modalidade de catequese diferente do curso de noivos. E o padre João Ademir vestiu a camisa juntamente com o setor famílias, e o ano passado
nós visitamos todos os setores, apresentando o projeto da catequese pré-matrimonial. Dona Anza deu essa autonomia para a gente fazer, né? Visitamos os setores e foi muito agradável, né? Cada setor que a gente visitou, nós iniciamos com o setor Passos, com os coordenadores dos antigos cursos de noivos, né? Tinham 66 pessoas. Finalizamos em outubro, no setor Poços de Caldas, com mais de 110 pessoas. Olha que peça. E para fechar com chave de ouro o ano de 2022, nós convidamos o casal André e Karina, que são autores do livro, né, que a Diocese adotou, Tá aqui, né, para vir fazer um encontro diocesano com a gente. E nós realizamos esse encontro diocesano lá em Alpinópolis com mais de 300 pessoas, da Diocese toda, a Diocese toda representada lá. Então, foi muito bom, a gente está recebendo um feedback muito positivo, né? Não só na nossa paróquia, agora das outras paróquias que estão trabalhando, né? A gente tem auxiliado na implantação, auxiliado na condução da catequese pré-matrimonial. E no segundo semestre agora nós estamos com a intenção de voltar aos setores para ver como está a caminhada, se implantou, se não implantou, qual a dificuldade, qual a necessidade de alguma coisa, para a gente auxiliar, tanto na implantação quanto na formação. Que benção! Olha, está aqui conosco então, está aqui conosco o casal André Parreira, Karina Parreira, que já de longa data vocês têm um trabalho dentro da pastoral familiar, começou lá na Diocese de São João del Rei, foi para o Brasil, foi para o mundo, né? Porque vocês participaram também do Encontro Mundial das Famílias. E aí nós queremos saber um pouquinho mais, né? Vocês vieram para o encontro ano passado, falaram para mais de 300 pessoas lá em Alpinópolis e hoje, com a graça de Deus, eu digo que a Deus se desce. Aí nós convidamos o Enésio para participar. Ele disse, Fábio, minha esposa não pode ir, eu posso levar um casal? E é o casal que deu origem a essa catequese, escrevendo esse livro. Traz, ótimo, vamos aproveitar esse momento, né? A Deus se desce que trouxe vocês aqui para este nosso programa. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Como que tudo começou? Fala mais um pouquinho perto do microfone. Bom, muito obrigado. É uma longa história, né? De modo resumido, como que começou a história, o nosso envolvimento com a catequese matrimonial. Nós, como agentes também de pastoral familiar, agentes dos antigos cursos de noivos, né? E quando começamos lá no ano de 99, ano de 2000, colaborar na preparação para o matrimônio, né? Ficávamos muito preocupados. Será que era só aquilo que a igreja podia ofertar a quem se casava? O senhor, que é padre, estudou muitos anos, né? Assumiu o sacramento da ordem, né? E aqueles que assumem o matrimônio? A igreja poderia ofertar apenas um fim de semana, em alguns locais apenas uma tarde, uma noite. É tudo que a igreja poderia ofertar para quem construa uma família. E aquilo nos incomodava. Tanto para ofertar quanto para quem se prepara. Será que aquele final de semana realmente vai dar condições para que eles façam um bom discernimento e preparem esse caminho, né, essas reflexões para poder assumir um sacramento que é para a vida toda? E a gente procurava conhecer um pouco mais, a gente era um casal muito ativo em procurar conhecer, procurar ler, entender, conhecer. E um belo dia a Karina achou um livro na paróquia, lá no ano de 2002, me deu um livrinho, ela sabia que eu gostava de ler muito, e era um livrinho sobre preparação para o matrimônio, publicado pela Comissão Nacional da Pastoral Familiar. Gostei muito do livrinho, mas gostei muito das referências dele. Fui lá no final dele buscar as referências e eu achei um documento da igreja do ano de 96, chamado Preparação para o Sacramento do Matrimônio, e me interessei por aquele documento. O que é isso que está falando? Já que a gente colabora aqui na preparação para o matrimônio, existe um documento que nunca me falaram que existia, de nome Preparação para o Sacramento do Matrimônio, o documento da Santa Sé do Vaticano. O que ele fala para a gente? Fomos ao documento e fiquei ainda muito mais preocupado, porque ao ver que a gente estava oferecendo pouco, eu também percebi que estamos oferecendo de forma errada. A igreja já há muito tempo, em 96, já pedia que não existisse cursos de noivo de fim de semana.
Há uma orientação clara da Santa Sé para isso. Em 96, isso começou depois do Concílio Vaticano II, já tem documento tem documento de 68 que pedia para fazer uma catequese para o matrimônio. É antigo na igreja. No Brasil, há um documento da CNBB de 78, documento 12, que fala de catecumenato matrimonial. Este termo que está na capa do livro, que agora a igreja usa, o catecumenato matrimonial, vem no Brasil no ano de 78. E até hoje nós temos ainda pessoas querendo insistir que apenas aquele curso de fim de semana é suficiente. Então, com aquele documento, eu fiquei muito preocupado e começamos a procurar. Mas será que tem alguém que faz isso aqui, meu Deus? Porque a gente está vendo para todo lado fazendo diferente. A gente começou a procurar, encontramos dioceses que já faziam isso, como lá no norte de Minas, né? Encontramos locais onde realmente já implantavam a catequese matrimonial, lá no ano de 2002, 2003, 2004. Começamos a tentar conversar na paróquia para poder mudar, o que não foi fácil. Levamos anos conversando na paróquia para poder mudar. E até que um belo dia o nosso padre deixou que a gente fizesse uma experiência com a tal da catequese matrimonial, de acompanhar os casais em casa. Mas aí aparecia um outro desafio, o material. Porque tínhamos aquele hábito de falar de um único tema. Tínhamos o casal que falava do diálogo, o casal que falava da parte financeira, da sexualidade. E a catequese matrimonial, a proposta é que um casal acompanhe outros casais, mas falando de tudo, para criar um vínculo, virar uma referência, virar um ponto de apoio. E aquele casal que falava o tempo todo do diálogo, do financeiro, não queria falar de outro tema, porque não se sentia seguro para isso. E aonde achar o material para isso? Então nós não tínhamos um material, tínhamos temário na época. Temário é aquilo que contém o que eu devo falar. Mas ainda cada casal deveria preparar o encontro que ele iria dar. Então muitos casais recuam nessa hora. Não, eu vou ter que preparar um encontro de um tema, de outro tema, eu não vou conseguir, é muito para mim. E a solução que Deus nos inspirou na época, que a gente começou escrevendo para a gente, para vender casais que a gente estava acompanhando, para a nossa casa, foi escrever uma apostila, uma folha. Dessa apostila surgiu virou um livro. Era uma folha para atender os casais, e aquilo a gente foi trocando o pneu com o carro andando, porque vinha um casal, a gente melhorava o encontro, vinha outro, melhorava, ficou longo, ficou pequeno, ficou chato, ficou complicado, ia ajustando, melhorando, para usar em casa. Aquele em casa depois virou alguns grupos, outros casais usando também, depois xerocou, virou uma apostila. Aquilo foi tomando um volume que não era plano da gente, até chegar na coordenação do regional, Leste 2, que nos falou, olha, tem muita paróquia querendo implantar também a catequese matrimonial e não tem material, deixa eu levar este livro para uma editora. Aí levou em 2015 ou 2014, não me lembro bem, para as Paulinas, saiu a primeira edição do livro, esgotou assim 3, 4 meses, e aí nessa época a Comissão Nacional da Pastoral Familiar viu, pediu para publicar também, e aí foi realmente o pontapé, que não foi nada planejado por nós. Foi assim. É Deus mesmo que vai conduzindo. Nós já tínhamos outros livros publicados, eu escrevo outros livros, mas eu nunca tinha planejado de um livro que virasse um manual para encontrar os casais. E o que fez com que vocês tiveram uma preparação mais consistente para o matrimônio de vocês? Tivemos por conta própria. A gente vem de uma juventude, de encontros de grupos de oração, retiros. A gente tinha contato com livros, com palestras, na época do cassete ainda, procurava ouvir, acompanhar. Tínhamos sim uma formação boa, mas não que a paróquia tenha oferecido, infelizmente. Nossa paróquia ofereceu um curso que foi sexta-noite e sábado-à-noite, um domingo de manhã, e uma parte de coisas boas também, mas lamentavelmente parte de coisas não tão boas. Isso é importante, que os nossos ouvintes e os nossos internautas também saibam, porque vocês já vieram então de uma experiência eclesial mesmo da juventude. Uma coisa foi alimentando a outra, para que vocês persistissem. Exatamente. Porque diante dos desafios que vocês foram encontrando,
primeira tentativa era desistir. E a gente tinha lá o fio da meada, né, para poder pensar em algo maior. Para falar de um tema, de outro tema, a gente já tinha lá uma formação da juventude que nos abria alguma porta para onde buscar o conteúdo, né? Teve que estudar muito, teve que ler muito até chegar neste livro, né? Até porque não podemos falar o que eu penso do assunto. Ao preparar noivos para o matrimônio, você tem que falar em nome da igreja, uma pastoral muito séria. Não é o que a gente via nos encontros de fim de semana. Você não tem pessoal para falar uma coisa contra a igreja. Quantas vezes a gente viu no nosso, né? No nosso curso que a gente fez para se preparar para o matrimônio, coisas que não eram de acordo com o que a igreja ensina, contra a doutrina. Então é muito sério. E nesse caminhar, que já são aí 25 anos, né? Lembrávamos aqui antes, esse ano vocês completam 25 anos de matrimônio, e desde o sim, do consentimento de um com o outro, vocês sempre atuaram nessa linha do matrimônio. Foi, no ano seguinte já começamos a entrar na equipe, para soltar a bolinha de neve lá e virar avalanche, né? Mas acredito que um jovem e um casal jovem, um jovem casal, chegou no meio de um grupo de pessoas mais maduras, que resistiam, não aceitavam a ideia, e a gente teve que, com muita paciência, continuar colaborando como podia, continuar colaborando no fim de semana, com palestra, mas não desistimos de conversar daqui, dali, pegar o material, apresentar, chamar um padre, até que o padre foi percebendo que era o que a igreja pedia. É muito importante isso, padre, que a catequese matrimonial, nós não criamos nada de catequese matrimonial, nem nenhuma diocese criou, nem a CNBB criou, isso vem da Santa Sé. Então a gente apenas achou o caminho e apresentou. E muitos se surpreendem, nossa, há quanto tempo a igreja pede isso? Aonde estava isso que ninguém me falou? No seminário não se fala sobre isso. Então é uma novidade, até hoje é uma novidade. Tanto é que a igreja, o Papa tem falado de catecumenato matrimonial e tem veículos, até veículos católicos que falam, uma novidade, o Papa pede o catecumenato matrimonial. Não é uma novidade. Ele está renovando um pedido, ele está resgatando algo que ficou perdido. Está aí desde 70, né? No final dos anos 70, e que é fruto do Concílio Vaticano II. Exatamente. E hoje, por exemplo, vocês estão aqui na Diocese hoje para um evento numa paróquia, não somente para a catequese, mas acredito que vão também mencionar isso, porque vocês estão lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Passos, né? Mandar um abraço para o Padre Darcy, para toda a sua comunidade. Mas eu acredito assim, que como a nossa diocese está engatinhando, né, Edésio? A nossa diocese está engatinhando dentro desse processo, encontrando resistências, encontrando pessoas abrindo portas. Nesses 25 anos, vocês têm uma noção de onde a coisa fluiu, de onde o processo foi à frente? Nós temos cerca de 12 anos para cá, a gente está conseguindo falar mais da catequese matrimonial. Temos 12, 13 anos que eu, mais do que a Karina, viajo no Brasil, dando formações em dioceses, até fora também do Brasil, tentando abrir, né, este leque da igreja, da catequese matrimonial. Então, daí para cá foram muitas dioceses, devo ter visitado no Brasil mais de 50 dioceses, talvez. E o livro já chegou a mais de 120 mil casais no Brasil, que a gente sabe, né? Porque foram os que emprestam um livro que copiam, né? Mas oficialmente mais de 120 mil casais já se prepararam para o matrimônio com esse material. E eu vejo assim, que vocês chegaram até o encontro mundial das famílias, né? E hoje, como é que é entender isso? Começamos para ajudar e hoje virou realmente um processo que está sendo acolhido pela igreja, vamos dizer, em vários lugares do mundo. É um mistério, né? É um mistério, a gente sempre fala disso, né? O Espírito Santo é que age, porque não tínhamos pretensão disso. Então, a gente faz a nossa parte, Deus, que é pequena, Deus faz a dele, que é maior. Não sabemos aonde a gente dá um passo, Deus dá 99 para completar o 100, né? E antes de nós falarmos aqui, Dom Lanza dizia mais ou menos isso, né? A graça de Deus vai na frente. Às vezes a gente começa um trabalho com dificuldade, às vezes a gente acha que não deu certo. Quando você menos espera,
o trabalho frutificou porque a missão é sua, mas o projeto é dele. É dele. E não só nós, a gente vê que a catequese matrimonial no Brasil hoje está bem disseminada, há outros materiais também, há outras iniciativas. O que importa para a gente é ver que os casais estão se preparando melhor para o matrimônio. Né? Para nós não é objetivo ter um livro implantado, mas ter uma catequese matrimonial implantada. Nosso tempo está acabando, mas eu sei que há pessoas resistentes. Por isso que vocês estão aí numa luta constante. Já receberam alguém dizendo assim: eu falo, por isso que a igreja está perdendo adepto, porque tem que fazer catequese, não, tinha que ser mais prático. Já ouviram isso? Já. E eu falo o contrário. A gente perde adepto porque quando o povo é mal formado. Ou pior que o mal formado, é deformado. Com a catequese bem feita, a pessoa entende, nós vivemos, a gente vê quantos casais estão voltando para a igreja pela catequese matrimonial. Nós testemunhamos muito isso. Casais que não eram de igreja e passaram a frequentar quando entendem o que é a igreja pela catequese matrimonial, que também é catequese, também fala de fé, de sacramentos, de... Obrigado, André. Obrigado, Karina. Estamos chegando ao final. Obrigado, Edésio. Vamos terminar aqui primeiro, depois para Edésio. Uma mensagem, então, para os nossos ouvintes. Sim. E também para os nossos internautas. Já que a gente falou de resistências, não tenham medo. É o Espírito Santo. Tudo que a igreja pede, ela pede com carinho e pede algo que é possível. A igreja não nos pede nada impossível. É para o bem da família, é para o bem da igreja. Você fala pouco, mas deixa a sua mensagem final. Não tenham medo, né? Dessa novidade, que não é novidade, mas para muitos pode existir essa barreira, né? Fim de semana é muito mais prático, mas o vínculo que se cria com quem está se preparando para o matrimônio é muito importante. Obrigado, André. Obrigado, Karina. E Edésio. Completando as palavras da Karina com o André, eu digo, vale a pena investir, certo? Vale a pena investir. Vamos encontrar dificuldades, né? Mas o retorno é muito grande. As famílias que vão se formar agradecem, tenho certeza. Amém. Obrigado, Edésio. A Lídia, que não pôde estar presente, mande um abraço a ela, ao padre Reginaldo. E obrigado, André e Karina, por essa disposição, sair lá de Passos, né? Com toda dificuldade, vir aqui para dar esse testemunho para a gente. Nós encerramos este primeiro momento, né? Vamos para o nosso intervalo e já voltamos. E nós estamos de volta, depois de um bate-papo gostoso com esse casal que trouxe informações esplendorosas para a nossa catequese matrimonial e também familiar. Então, Lanza, chegamos ao final de mais um Comunidade em Rede. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Toda a equipe que está aqui conosco, né? Fernanda, seminarista Richard, Alessandro Calisto, Padre Luiz Fernando. É uma alegria poder contribuir com a evangelização de nossa diocese. Pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, Mãe de Deus e nossa, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Um beijo no seu coração.